pessoal, hoje vamos falar sobre tipos e gêneros textuais. As pessoas costumam confundir tipo com gênero. Tipos textuais só existem 5, ok? São os tipos narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e expositivo. Só existem esses 5. Agora, gêneros são carta, romance, conto, reportagem, notícia. Isso nós vamos ver direitinho aqui, ok? Então, primeiro, o tipo narrativo. Os textos do tipo narrativo são aqueles textos que contam uma história, que narram uma história, correto? Essa história pode ser fictícia ou não. Então, como exemplo de gêneros textuais que fazem parte da tipologia narrativa, ou seja, do tipo narrativo, eu tenho romance, que é uma narrativa longa, né? A crônica, que é uma narrativa que reflete sobre um fato cotidiano, e o relato, que geralmente se trata de fatos não fictícios, né? Que não são fictícios, fatos reais. Eu poderia incluir aqui ainda o conto, poderia incluir a fábula. São todos gêneros que fazem parte do tipo narrativo, ok? Agora vamos para os gêneros que fazem parte do tipo descritivo. O cardápio e o folheto turístico fazem parte do tipo descritivo. Por quê? O que é um texto do tipo descritivo? É um texto em que diz as características de algo, que descreve algo, correto? Então, o cardápio, ele descreve o que o restaurante serve. O folheto turístico, ele descreve o lugar ou os caminhos do lugar. Eu poderia incluir aqui também classificado, porque geralmente o classificado descreve aquilo que está sendo oferecido para a venda. Então, o cardápio, o folheto turístico e o classificado, por exemplo, são gêneros textuais que fazem parte do tipo descritivo, ok? Agora, o tipo dissertativo, agora alguns dos gêneros que fazem parte do tipo dissertativo. O tipo dissertativo é o tipo dos textos em que se tem um ponto de vista sobre determinado tema e a defesa desse ponto de vista. Ou seja, em que você argumenta sobre esse ponto de vista. Por isso que a redação que vocês fazem no concurso se chama texto dissertativo argumentativo. Então, por exemplo, na dissertação é isso que acontece. É exposto um ponto de vista e logo depois argumenta-se, mostrando que esse ponto de vista é correto. No artigo de opinião a mesma coisa. Numa crítica de cinema, por exemplo, na crítica de cinema, o crítico coloca o seu ponto de vista sobre o filme e depois argumenta, mostrando que o seu ponto de vista é o correto. Ou melhor, ele argumenta para convencer o leitor de que o seu ponto de vista é correto. Então, esses aqui são 2 exemplos de gêneros textuais que fazem parte do tipo dissertativo. Já o tipo injuntivo é aquele tipo textual em que se dá instruções para se fazer algo. Ou seja, quando se fala de injunção, ele está falando de prescrição ou de orientação para fazer algo. A receita e o manual são gêneros textuais que fazem parte do tipo injuntivo. Por quê? Na receita se orienta como fazer determinado alimento. No manual se orienta como montar algo, como fazer algo, né? Então, eles dois são exemplos de textos do tipo injuntivo. São gêneros que fazem parte do tipo injuntivo. A bula de remédio
ela também pode fazer parte do tipo disjuntivo, só que ela tem a seguinte singularidade, né? Há textos que podem ter dentro dele dois tipos textuais juntos. Ou seja, ó, a bula tem uma parte dela que descreve o remédio, e essa parte é uma sequência descritiva. Mas tem também uma parte dela, que é a posologia, né? Em que diz ou orienta o leitor como utilizar esse remédio, como ele deve tomar esse remédio. Essa parte é uma sequência injuntiva. Ok? Agora vamos para o último tipo textual e os últimos exemplos, né, de gêneros que fazem parte dele. O texto do tipo expositivo, ele apenas dá informações. Ele dá informações sobre um saber consolidado sobre algum assunto. Então, por exemplo, os textos didáticos, o texto didático é um gênero que faz parte do tipo expositivo. Porque ele dá informações. Em nenhum momento como acontece no texto dissertativo, a questão da argumentação pessoal sobre aquilo. Pelo contrário, o texto expositivo costuma ser um pouco mais objetivo, um pouco mais impessoal. Ok? Então, os textos didáticos e os textos científicos são gêneros que fazem parte do tipo expositivo ou da tipologia expositiva. É importante vocês terem em mente que nem sempre o texto faz parte de um tipo só, como eu falei da bula de remédio, né? Então, por exemplo, se eu leio um conto, esse conto faz parte do tipo narrativo, porque o tipo narrativo predomina nele, né? Mas em algum momento do conto pode ter uma sequência descritiva. Em algum momento o narrador para descrever um personagem. Então aparece o personagem, ele diz como aquele personagem é. Essa é uma sequência descritiva dentro de um texto de tipo narrativo. Até porque nos textos, um desses tipos vai predominar, correto? Então o conto é um texto de predominância do tipo narrativo, mas que em alguns momentos podem ter sequências descritivas, né? Então pensem que isso aqui não é uma coisa estanque, né? Ó, isso aqui é só narrativo, isso aqui é só injuntivo. Calma, interprete o texto primeiro, né? Parte por parte do texto, porque pode haver sequências de outra tipologia dentro desse texto. E quanto aos gêneros, há centenas de gêneros, né? Embora títulos sejam tipos, sejam 5, né? Os gêneros são quase infinitos aí, né? Ainda tem gêneros sendo criados, né? Então é algo que não é uma matéria que vocês têm que levar tudo a ferro e fogo. Calma, leia o texto, interprete o texto para descobrir o seu gênero e logo depois a que tipo pertence esse gênero. Preste atenção também no seguinte: esse conteúdo de tipos de gêneros textuais costuma ser estudado de forma diferente por alguns teóricos. Alguns teóricos consideram que o tipo dissertativo e o tipo expositivo seriam um só, né? E aí teríamos o dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo dentro do dissertativo, né? E adicionam a predição como uma última tipologia textual. O que seria a predição? A predição seria o diálogo. O diálogo, os gêneros textuais que incluem diálogo, como conversa telefônica, a própria peça teatral. Além disso, nós podíamos ter aqui também na predição um gênero como a entrevista. Então a predição também pode ser considerado um tipo textual, né? Um exemplo de tipologia textual, no qual a entrevista, a peça,
teatral, né? O diálogo, a conversa telefônica podem ser considerados gêneros pertencentes a esse tipo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre tipos e gêneros textuais. Ok? Espero que tenham gostado e vamos estudar.